E aí, você sabe a diferença entre a little e a bit? Pois é, são duas expressões muito comuns em inglês e tem vários usos bem interessantes, tem algumas diferenças importantes também. Então nesse vídeo eu vou te ensinar a usar cada uma delas em várias situações. Então vamos lá, let's get started. Essas duas expressões você pode usar para falar um pouco. Existem situações que você pode usar as duas sem nenhuma diferença, porém existem algumas situações que elas são diferentes. Ou tem algum detalhezinho que você precisa prestar atenção. Então, por exemplo, eu quero falar que eu trabalhei um pouco de manhã. Eu poderia dizer I worked a little in the morning, ou eu poderia dizer I worked a bit in the morning. Então, nesse caso, quando você falar de verbos, você pode usar as duas sem nenhuma diferença. Então, se você trabalhou um pouco, se você estudou um pouco, então qualquer atividade que você fez um pouco, você pode usar a little ou a bit. Você também pode usar essas duas expressões com adjetivos. Então, eu poderia dizer, por exemplo, ele está um pouco cansado. Então, daria para falar he is a little tired ou he is a bit tired. Então, nesse caso, com adjetivos também tanto faz. Agora, quando for com substantivos, tem uma pequena diferença. Não no significado, apenas na estrutura. Então, por exemplo, se eu quisesse falar assim, eu tenho que dar a ele um pouco de atenção. Nesse caso, a atenção é um substantivo. Então eu poderia usar as duas expressões, porém tem uma pequena diferença que é o seguinte. Se eu usar a little, eu falo I have to give him a little attention. Beleza. Se eu usar a bit, eu tenho que falar I have to give him a bit of attention. Você viu só? Quando você usa a bit com algum substantivo, você tem que colocar o of para fazer essa ligação. Então, a little attention ou a bit of attention. As pessoas vão geralmente falar rápido a bit of attention. Se eu quisesse dizer um pouco de chocolate, eu poderia dizer a little chocolate ou a bit of chocolate. Claro que você vai ver outras expressões que eles usam para se referir a um pouco, uma pequena quantidade. Por exemplo, a palavra some é muito comum para você dizer algum no sentido de um pouco. Então você também vai ouvir as pessoas falando some chocolate, por exemplo, né, que significa um pouco de chocolate. Agora, você pode fazer uma combinação de a little com a bit e usar a little bit, que aí vai dar a ideia de um pouquinho, né? Menos que um pouco, é só um pouquinho. Eu vou te dar alguns exemplos de frases com a little bit, mas antes, ó, não esquece de deixar um like aí pra gente, é muito importante pro canal. E se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve, ó, desce aí, clica no botãozinho inscrever-se, clica lá no sininho também para você receber as notificações, assim você não perde nenhuma aula. Bom, você pode usar a combinação a little bit do mesmo jeito que você usa as outras. Então se eu quisesse falar, nós conversamos um pouquinho, eu poderia dizer, we talked a little bit. Ou se eu quisesse falar, ela está um pouco confusa. She's a little bit confused. Ou ainda, eles precisam de um pouquinho de incentivo. They need a little bit of encouragement. Como a palavra encouragement é um substantivo, é o incentivo, então a gente precisa colocar o of para fazer a ligação. Então fica a little bit of encouragement. They need a little bit of encouragement. O a little e o a bit podem ser usados também com comparativos. Então você pode falar um pouco mais, um pouco menos, um pouco melhor, um pouco maior e por aí vai. Dá para usar com qualquer comparativo que você quiser. Eu vou dar alguns exemplos aqui de um pouco mais, um pouco menos e um pouco melhor, porque são expressões que você vai poder usar em várias situações. Mas saiba que você pode usar com qualquer outro comparativo. Então, por exemplo, se eu quisesse falar, é um pouco melhor ou está um pouco melhor, eu poderia usar it's a little better, it's a bit better ou it's a little bit better. Dá para usar as três formas com better. Se eu quisesse falar que eu preciso de um pouco mais, posso falar I need a bit more, I need a little more ou I need a little bit more. Né? Eu preciso de mais um pouquinho. E se eu quisesse falar eu prefiro um pouco menos de açúcar, eu posso dizer I prefer a bit less sugar, I prefer a little less sugar. Ou I prefer a little bit less sugar. Eu prefiro um pouquinho menos de açúcar. Você também vai ver a bit e a little sendo usados no sentido de um pouco de tempo, por um tempo curto. Por exemplo, você vai ouvir alguém falar I'm gonna rest here for a bit. I'm gonna rest here for a bit. Eu vou descansar aqui um pouco. Então um pouco de tempo ali, um tempinho. Então esse for a bit, por causa do for, está dando a ideia de tempo. Então, por um pouco de tempo, por um tempinho. Ou você poderia ouvir também, please hold on for a little while. Please hold on for a little while.
por favor, aguarde um pouquinho de tempo. Então esse for a little while está se referindo a um período de tempo. É que a gente acaba falando um pouquinho, um pouco para um monte de situações. Mas se você ouvir em inglês for a little while, a pessoa está se referindo a um pouquinho de tempo. Você vai esperar ali por alguns minutos. Geralmente a expressão for a bit costuma ser um pouco mais informal do que for a little while. Até por ser mais curta, né? For a bit, você vai ver que é mais usada em situações informais. Agora, tem uma combinação de a little e de a bit que causa muita confusão, porque você acha que é um pouco e na verdade não é. São as expressões quite a little e quite a bit. Quando você ouve quite a little ou quite a bit, na verdade o cara não está falando um pouco, ele está na verdade falando bastante. E uma é um pouquinho diferente da outra, olha só como é que funciona isso. Então quando você ouvir a expressão quite a bit, a pessoa está falando relativamente bastante. Não é que seja muito, mas relativamente é muito, né, para aquela situação. Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse para você assim, I have quite a bit of work to do before the deadline. I have quite a bit of work to do before the deadline. O que eu estou dizendo? E aí, eu tenho muito trabalho? Não tenho? Tenho pouco? Né? Porque a pessoa vai ouvir a bit, vai associar com pouco. Mas, na verdade, a expressão quite a bit quer dizer que eu tenho bastante. Então é relativamente bastante, né, pelo período que eu tenho aqui. Então eu tenho bastante trabalho para fazer antes do prazo. Agora, quando você ouvir a expressão quite a little, é como se a pessoa falasse que é até que é bastante. Alguns podem não considerar muito, mas até que é. Então é como se fosse essa ideia. Então eu poderia dizer assim, he's a young entrepreneur. He's a young entrepreneur. Ele é um empreendedor jovem. Empreendedor é essa palavra aí, tá? Entrepreneur. But he has achieved quite a little in his business. But he has achieved quite a little in his business. Mas ele alcançou, ele conquistou bastante, até que bastante no seu negócio. Então quando eu falo quite a little, é como se eu estivesse falando em português. Ah, até que ele conquistou bastante, né? Para alguns não seria muita coisa, mas até que é bastante aí, se você considerar que ele é jovem. E se você lembrar alguma outra expressão com a little ou a bit, deixa aí nos comentários, assim você ajuda a enriquecer aqui o nosso conteúdo. E outras dúvidas e sugestões vão deixando aí também nos comentários. E a gente se vê na próxima. See you next time.